Fala aí, rapaziada, a N-Jitsu na área e hoje eu vou dar meus 10 centavos de opinião sobre doping e antidoping. Vem comigo. Antes de qualquer coisa, vem aqui, ó, like, vem aqui, ó, te inscreve no canal, sininho, obrigado. Bora então! Todo mundo já ouviu o meme, a piadinha aquela, se fizer antidoping no jiu-jitsu, não passa nem o mesário. Não devia ter graça isso aí, cara. Por quê? Isso é horrível pro nosso esporte, pra imagem do nosso esporte. Pô, Alexandre, mas é engraçadão e tal. Cara, um esporte que tem uma imagem suja, como a gente construiu no passar dos anos aí, que o jiu-jitsu em relação ao doping, isso nos espanta, patrocinador, nos espanta visualizações gerais nas mídias, isso nos espanta de certos jogos mundiais, jogos ligados, por exemplo, ao Comitê Olímpico, e isso é muito ruim pra gente que vive do esporte. Então esse tipo de brincadeira não deveria ter graça. Pô, mas todo mundo tem alguém na academia que toma. Eu sei, infelizmente é muito comum essa prática. Tu tem o teu amiguinho lá de treino, todo rebentado, chega lá, passa 2 meses, o cara tá fortão, sem lesão nenhuma, passando o carro em todo mundo ali. Infelizmente, isso ficou uma prática comum no nosso esporte por não ter uma fiscalização adequada durante todos esses anos. Há poucos anos atrás, mais precisamente em 2013, se eu não me engano, foi num PAN que a IBJJF introduziu o exame antidoping. Hoje todos os mundiais têm o exame para o campeão. Ah, Alexandre, não é o certo, deveria testar todo mundo, deveria ser sorteio, deveria ser off-season também, eu sei. Mas o que eu sei também é que é um exame caríssimo, muito caro. Nós, da DGF, a gente é obrigado, em todos esses eventos ligados ao Comitê Olímpico, que a gente participa aqui na Ásia, a gente é obrigado a ter o exame antidoping. Eu já tive acesso aos números e assim, ó, são valores astronômicos. Boa parte do budget da federação vai para pagar essa testagem e manter o esporte limpo. Então, não é fácil controlar a nossa galera. Devido a esse gap aí, esse buraco que a gente teve em fiscalização, infelizmente se tornou uma prática comum aí pelas academias mundo afora. O que é horrível, como eu falei, é dinheiro que o nosso esporte pode perder. Quem é que fiscaliza isso aí? Quem fiscaliza é o WADA, World Anti-Doping Agency, é a agência antidoping mundial. A WADA foi criada em 99, depois daqueles escândalos no ciclismo, vocês lembram? Armstrong, se tu não lembra, vou deixar no link aqui no primeiro comentário. Ícaro, é um documentário que tem na Netflix que trata desse escândalo aí e do surgimento da WADA e também do escândalo da Rússia. Se vocês estão ligados, ano passado houve uma denúncia de corrupção na WADA, só que da Rússia, a Russada. Essa agência teria alterado o resultado de doping aí de muitos atletas olímpicos deles, o que resultou num banimento da Rússia dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, porém foram postpondo, foram adiados para o ano que vem, dos Jogos de Inverno de 2022 e da Copa do Mundo de 2022. Cabe a Rússia ainda com recurso no CAS. O que é o CAS? É a Corte de Arbitragem do Esporte. Qualquer problema em qualquer federação esportiva do mundo que tu tenha, ou que um time tenha, a Corte, o STF dos esportes é essa CAS. Então lá em 99, depois desses escândalos aí, o Comitê Olímpico fez uma força ali para a criação da WADA. A WADA seria uma agência, vamos dizer, independente. Ela se vende como uma agência independente, porém, nesse documentário tu vê que não é bem assim, porque tem membros do Comitê Olímpico Internacional que tem uma função dupla ali, tem membros do CAS, dessa Corte de Arbitragem, que também tem algumas funções de diretoria, então mais ou menos todo mundo interligado. O budget, só para ter noção da WADA, metade do budget vem do IOC, do Comitê Olímpico Internacional, e outra metade vem de 193 países. Logo, tem às vezes um conflito de interesse. Porém, é o que a gente tem para confiar hoje em dia, são os testes da WADA. Como eu falei, na IBJJ, ela testa o campeão. A gente aqui na DJAF, nos eventos que são ligados ao Comitê Olímpico, é um teste aleatório entre os lutadores. Vou falar minha experiência. Pô, Alexandre, já caiu no doping? Pô, olha pra mim, cara, essa carcassinha aqui. Eu vou largar a musculação, eu vou ir pro crossfit. Só engordo. Sem graça. Tô num evento no Asian Games 2018. Pra quem não sabe, o Asian Games é o maior evento do Comitê Olímpico da Ásia.
No Brasil, vamos dizer, seria paralelo aos Jogos Pan-Americanos, ou seja, um degrau acima seria os Jogos Olímpicos, ou seja, um evento importantíssimo para a gente do jiu-jitsu e a gente está dentro desse evento, então nada podia sair errado lá. Eu estava de coordenador ali fora, estava rolando, se não me engano, eram as finais, vem 2 agentes ali, o cara com a camisetinha da UADA, crachá e tal, se identificam, me perguntaram, olha só, preciso de uma ajuda aqui, por onde que os lutadores entram, aonde que eles esperam, aonde eles entram no ringue, no tatame e por onde eles saem. O tatame é aquele tatame elevado, tipo esse. Então tem uma escadinha, aí eu mostrei, ó, eles estão no warm-up, no aquecimento, eles vêm por esse caminho aqui, eles sobem nessa escadinha e descem por aquela outra. Eles se conversaram, ficou um cara na entrada e outro cara na escadinha da saída. O lutador veio, ele ficou olhando, fez o sinal pro outro. O outro cara, quando acabou, eles estavam com as pranchetas, com as chaves de luta, eles sabiam quem era quem ali. Então acabou a luta, quando o lutador foi descer a escadinha ali, saindo do tatame, o cara já parou ele, se identificou, convidou ele para ir junto. A UADA tem uma área reservada nos nossos eventos, uma salinha, normalmente, tem as cadeirinhas ali. O atleta, como é que é o procedimento? O atleta vai assinar um formulário ali, que ele vai ser testado, concordando ali com tudo. Ele vai ficar sentado ali, ele vai receber água à vontade, porque tem que fazer xixi. Se o xixi sair muito branco, ele vai ficar sentado nessa salinha esperando até dar uma amarelada no xixi. Esse agente que abordou ele não sai do lado dele. Quando ele for fazer o xixi, o agente vai lá e vai olhar o piu-piu dele para ver se o xixi está saindo do piu-piu dele. Porque já tiveram alguns casos onde atleta levava, tem uma brasileira aí ficou famosa com isso aí, levava o xixi dentro da camisinha, dentro da roupa, quando ia testar, entrava no banheiro, o agente ficava atrás dela, ali de boa, ela furava aquela camisinha, despejava o xixi de outra pessoa no potinho e entregava pro agente. Ou seja, foi um escândalo gigante e hoje em dia o agente vai lá e olha o xixi saindo da pessoa. São 3 potinhos, ele recebe um potinho, onde ele faz o xixi, depois 2 potinhos, onde é colocado aquele xixi nos 2. É tapado, lacrado, o agente mostra que não tem vazamento, o atleta assina que ele verificou que não tem vazamento e que a urina é dele, é colocado numa caixa, essa caixa é lacrada e é levada para o laboratório. É assim que funciona o antidoping no dia da competição. Quando a organização tem esse contrato com a UADA, ela é a responsável pela fiscalização, ela também é responsável pela punição desse atleta. A federação tem que seguir. Qualquer problema que tenha entre atleta, o atleta vai ter que ir, por exemplo, no CAS. Ele pode pedir uma segunda prova, o que é caríssimo, normalmente é difícil o atleta pedir, ele tem que estar com muita certeza, porque pode ter a contaminação cruzada que chama. Por exemplo, o cara tomou um remédio, por exemplo, que foi prescrito por um médico, comida do restaurante, se ele conseguir provar que teve contaminação cruzada, de repente a pena dele é baixada, mas isso é o ADA e atleta e é resolvido qualquer problema no CAS. A federação só corrobora só assina embaixo a penalização que esse atleta receber. Só para te ter noção, essa parada é tão séria, em 2011, na Coreia, durante os jogos lá, foi feita uma pesquisa anônima com todos os atletas presentes. 44% dos atletas admitiram ter feito o uso de doping nos últimos 6 anos. Só para te ter uma noção, a UADA, a média de atletas pegos pela UADA fica entre 1% e 2% apenas. Na pesquisa anônima foram para 44%. Ou seja, o doping é um problema gigante em todos os esportes, na verdade, não só no nosso. Porém, no nosso, como a fiscalização é quase que inexistente, isso gera um barulho muito maior. Pô, Alexandre, como é que eu vou saber quais são as substâncias proibidas? Porque todo mundo sabe. Os anabolizantes lá comuns, todo mundo sabe que não pode. Porém, tem uma série de coisas, às vezes até em suplemento que tu toma, que não pode ser usado no dia da atividade. Hoje em dia está muito comum o CDB, todos os atletas patrocinados lá por empresa de CDB, fazendo uso. É doping, mano. Se tu usar aquela porra ali no dia da competição, tá full. Por exemplo, aquele Vic, que a galera põe quando tá gripado, dificuldade de respirar, ou que tem uma bronquite asmática ali, aquilo tem pseudoefedrina. É doping. Então até medicações bem simples, bem comuns, que a gente usaria normalmente, tem que ter cuidado porque elas podem cair no doping. Então tu vai lá na UADA, no site lá, que tá aqui no comentário aqui abaixo o link, tu vai lá, tem lista de substâncias que são proibidas sempre, que não pode ser feito uso em hipótese nenhuma, substâncias proibidas no dia da competição
e substâncias proibidas para alguns esportes específicos. Tem isso, sim. Por exemplo, o esporte de tiro, que tu precisa foco, concentração total. Existem medicamentos que te deixam mais focados, te dificultam tu te dispersar muito, logo tu consegue um resultado melhor no teu tiro. Essas substâncias são proibidas nesses esportes e são liberadas em outros. Porém, tu vai fazer um uso desse tipo de substância no basquete, no esporte de luta, não vai te adiantar nada, pelo contrário, vai só te atrapalhar. Então, tu que está indo para um evento que vai ter testagem, tem que ter um diálogo com o médico, tem que ter um apoio ali, tem que mostrar a suplementação que tu está usando. Às vezes, tem empresas que não põem todos os dados corretamente, principalmente empresas pequenas ali de suplementos, empresas que não tem tradição nenhuma. Às vezes não é bem aquilo ali que está descrito no rótulo. Tem que ter cuidado com isso aí. Um parênteses aqui, tem ligas profissionais independentes, o caso da NBA, que tem regras próprias. Por exemplo, a NBA, a partir do ano passado, tirou da lista de doping as drogas ditas sociais, maconha e cocaína. Para eles, não é considerado doping. O maior problema dessas agências de antidoping aí, seja o WADA, que é mundial, seja a USADA, que é a agência americana, ou seja lá a Rússia, a RUSADA, que teve todo aquele problema lá. Qual é o problema do antidoping nos jogos? O problema é o teste anunciado. Se eu sei que lá naquele campeonato mundial eu vou ser testado, a gente sabe que eu posso fazer ciclo, eu tendo um acompanhamento médico bom, eu posso fazer ciclos antes do evento e chegar no dia do evento lá eu já tá limpo. E aquele ciclo antes do evento me ajudou a treinar mais, me ajudou a ter menos lesão, me ajudou a melhorar o meu nível técnico. Se eu treino mais que os meus adversários, o meu nível técnico vai melhorar, porque eu sei que eu só vou ser testado lá. A gente sabe, tem eventos, por exemplo, o UFC, que o teste é fora do dia da competição. Tu tá lá na tua academia, vem o agente lá, nos Estados Unidos da USADA, bate na academia, se apresenta e diz, vou te testar. Tu não tá preparado. Se tu tiver, por exemplo, no meio de um ciclo, você foi. Como muitos atletas já foram pegos nessa aí. Então, tu anunciar um teste, não vale quase que de nada. O cara que é pego num teste anunciado, ou porque ele é muito sem noção, ou porque o médico dele é muito ruim. Vantagens e desvantagens de usar o doping. As vantagens, eu já falei várias vezes aqui no vídeo. Tu vai atingir uma preparação física maior, tu pode atingir força, velocidade, um preparo físico muito melhor. O teu nível técnico vai melhorar. Por quê? Porque tu vai treinar mais horas. A gente, o cidadão, o talibã médio aí, a gente treina ali 2 treinos no dia, já sai quebrado. No outro dia já acorda mal, com dor, por tudo. O cara que está fazendo uso de substância legal, ele vai fazer esses 2 treinos, vai fazer um terceiro, vai fazer a preparação física. No outro dia ele vai acordar quase que zerado e ainda não vai ter lesão. Vai treinar 6 dias por semana durante o mês inteiro. E a gente que está no arroz e feijão aí, treinou 2 treinos no dia, já está quebrado. Se bobear, se lesiona, então não é justo. Isso aí é uma trapaça com o cara que está jogando sério. Seria o mesmo que numa Fórmula 1, numa prova de corrida, um carro está com turbo e outro carro está sem turbo. Exatamente a mesma situação. As desvantagens em relação ao teu físico, todo mundo sabe. Teu corpo não vai aguentar ficar nesse limite por muitos anos. Tem uma série de consequências que pode gerar essas substâncias, como até câncer, vários tipos de câncer que pode te gerar. Mas a principal consequência que eu falo para o esporte é a consequência da imagem, que é o que a gente sofre hoje. Quando tu visita países sérios, quando tu está em jogos sérios, por exemplo, esses que a gente participa aqui do Comitê Olímpico, a nossa imagem fica ruim. O patrocinador, ele não quer às vezes aliar a marca dele àquele atleta. Então eu, que tô limpinho lá, que sou um atleta de ponta, tô limpo, tô jogando certo nas regras, eu sou prejudicado também por causa do doping, mesmo eu nunca ter usado, porque a imagem do meu esporte fica ruim. Logo o patrocinador não vem, a TV não vem, a revista não vem, a gente fica dentro da nossa bolha pequenininha, que gerando um dinheirinho pequenininho, perdendo com credibilidade. Essa é uma das consequências mais fortes que a gente vê no nosso esporte e que não atinge só o coleguinha ali que usou a substância legal, mas atinge todo mundo. O outro atleta que não usou nada, o treinador que não está competindo, o preparador físico, o organizador de campeonato, a galera toda. Então assim, cara, a mensagem que eu deixo para botar na tua cabeça é doping, é trapaça, só isso, mais nada. Quer te detonar? O problema é teu. Mas no momento que tu tá trapaceando, tu tá me detonando a mim, tá detonando ao atleta que tu tá lutando, tu tá detonando o evento, tu tá detonando o nosso esporte, beleza? Valeu,
os.